Hello, hello! Olá! Bom, estamos aqui de volta. Você sabe o quanto eu gosto de conversar com você aqui, Sim. pessoalmente, nas reuniões que fazemos, nas meditações, enfim, de todas as formas. Eu estou muito feliz porque a gente vai hoje falar de um assunto que é precioso a todos nós, né? Porque em algum momento na vida, a gente já se perguntou até que ponto eu sou responsável por essas escolhas ou pelos desdobramentos da vida, né? Ou o quanto isso é determinado ou acontece por conta de uma força maior. Eu acho que você é uma das pessoas mais capacitadas a falar e a discorrer sobre isso com a gente. Olha que honra e que responsabilidade, hein, Cris, que você me deu agora aqui, percorrer um assunto assim, ó. Então, eu não vou sozinho, não, eu quero com você. Você vai me ajudando, você vai me lembrando, a gente vai junto percorrer isso aí. Sim, sim. E ó, hoje eu ficarei mais atenta às perguntas, gente. Eu fico tão ali focada na conversa que eu confesso que às vezes eu não fico ali lendo o que está acontecendo. Mas quem tiver perguntas, pode colocar, tá? Eu vou ficar um pouco mais atenta hoje. E aí a gente pergunta aqui para o Dr. Fábio Gamas. E aliás, né, Cris, a ideia dessa live de hoje surgiu justamente da gente ter sentido falta de responder algumas perguntas na Sim, derradeira live, né? sim. Muita. Quando a gente entrou neste assunto, quando falávamos de ciência e espiritualidade, tanta gente chegou com essa questão, e aí eu falei, vamos fazer uma outra live sobre isso. É verdade, é verdade. Foi muito bom isso, essa ideia que você teve. E eu espero que a gente possa hoje trazer não só as palavras adequadas, mas o estado adequado para que essa informação que vem através de nós, né, Cris, que ela possa realmente tocar o coração, mas assim, acima de tudo, ela ser útil, porque também não adianta nada Sim, a gente saber, né, um monte de coisa, eu tenho conhecimento, eu sei como é que funciona isso, sei como é que funciona aquilo, e você não fazer nada com aquilo, continuar sendo um sofredor e um exemplo de uma pessoa frustrada, vazia. Então, o conhecimento, ele tem valor realmente quando ele é integrado e ele é manifestado na sua beleza, para que ele possa atrair mais e mais pessoas para esse nível de consciência mais expandido, que se expressa com mais alegria, com mais paz, com mais serenidade. Uma vez eu aprendi algo muito bonito, que a verdade, ela, quando você tem coragem de acionar a verdade, ela te leva inevitavelmente à justiça, a uma liberdade, num sentido mais amplo da palavra, mais real da palavra, e isso vai culminar com mais paz, né? Numa sequência de verdade levando você à paz, verdade relativa levando a uma paz relativa, uma verdade um pouco mais ampla, ainda que relativa, uma paz mais ampla, ainda que relativa também. Então, hoje a gente vê muita essa coisa da disputa, né, pela minha verdade, porque a minha verdade é a certa, a minha verdade é isso, a minha verdade é aquilo. Acho que não tem nenhum termômetro melhor para você mensurar a sua paz ou a paz de alguém que não seja a paz que você sente ou que esse alguém manifesta. Então, quando alguém vem e fala, não, porque a minha verdade está certa, né, eu acho que avalie a paz que esse indivíduo tem. Porque se ele ainda cria caso com todo mundo, se ele ainda, na casa dele, é um inferno de desarmonia, se ele precisa tomar 1 litro de uísque ou 50 comprimidos para dormir ou ter um pouco de paz na vida dele, se ele, onde ele passa, ele deixa uma marca daquele chato, daquela chata que passou por ali, como é que você quer falar de tamanho da sua verdade? Se a paz que você que sente ou expressa. verdade é essa, né? Que verdade é Que essa, né, Cris? verdade é essa que não traz calma nem para a sua alma, nem para o seu coração, que dirá para outra. Então, acho que já começa por aí a avaliação do tamanho da sua verdade. É importante você olhar a sua, é claro, a gente está falando dos outros aqui, porque o ser humano tem mania de comparar, mas não é por comparação que a gente vai.
A gente vai, essa autoobservação, é você avaliar a sua paz, mesmo para saber o tamanho da sua verdade. E que bom se você reconhecer que, puxa, realmente eu achei que minha verdade era muito grande, mas minha paz está muito pequena. Então, precisa aumentar essa sua verdade, aumentar a sua percepção da verdade, aumentar a possibilidade dessa consciência universal permear e penetrar mais nessa tua casca, que você vai furando, quebrando, permitindo que ela entre, e aí você vai expressar a paz inerente a essa consciência universal, né? Sim. Fábio, quando a gente fala de livre-arbítrio, muitas vezes as pessoas associam com liberdade, né? Ah, eu tenho livre-arbítrio, como se isso fosse um sinônimo de liberdade. Como você enxerga isso? E depois, num segundo momento, de que maneira a neurociência e a ciência mostram hoje o quanto somos ou não somos livres dentro disso que a gente acredita estar decidindo? Uhum. Gostei muito dessa pergunta sua, porque a gente sabe que é inerente ao ser humano ele buscar essa liberdade, né? É natural, uma palavra tão descrita, percorrida, lutas e guerras, tudo em nome dessa liberdade. Agora me lembra até o Coração Valente lá, né? Freedom! Então sempre existiu essa luta, porque o ser humano ele busca essa liberdade. Só que ele atribui essa liberdade a muita coisa relativa que ele acha que representa a liberdade. Né? Então, por que as pessoas gostam mais de ir para uma praia, estar na praia num pleno feriado, né? Do que, por exemplo, estar no trabalho? Porque na cabeça dele, estar na praia ele não tem horário para acordar, não tem horário para comer, não tem nada. Ele está ali, eu sou livre. Então ele faz ele atrela essa coisa de estar feriado numa praia com liberdade que no trabalho não tem, que ele cumpre horário, tem compromisso, tem deveres, tem isso, tem aquilo, né? Ou então liberdade é ter dinheiro. Eu tenho dinheiro, então dinheiro traz liberdade, né? E quantas pessoas a gente não vê que o dinheiro às vezes traz mais prisão do que tudo, porque aí é que ele tem que lutar para manter aquilo, se abster de um monte de coisa do que ele queria fazer, tem que fazer uma casa com um muro de 5 metros de altura e 3 segurança. Que liberdade é essa, né? E às vezes ele percorre a liberdade então ele tem saúde, né, Fábio? Porque pelo menos saúde me dá uma liberdade. Depende, porque aí você tem saúde, mas acontece alguma coisa com o teu filho, e você pode ter toda a saúde do mundo, e você já acabou a tua liberdade, porque aconteceu alguma coisa com o teu filho. Mesma coisa no dinheiro, você pode ter todo o dinheiro, tenho dinheiro e saúde, e muros de 5 metros, fico aqui dentro preso, mas eu acho que eu estou livre porque não me falta algumas coisas que os outros não têm. Mas te falta o que o outro tem, e de novo, pode acontecer alguma coisa com o teu filho, ou um acidente que te limite em algum aspecto. E aquela liberdade que você acha que você tinha, porque você tem dinheiro, porque você tem saúde, porque você tem isso, você tem aquilo, foi embora. E vai embora mesmo. E na praia, então, nem se fala, né? Que você vem agora, a polícia sai pegando todo mundo que está na praia, você não pode nem ir para a praia mais. Ou se não, vem um arrastão e te estraga aquele final de semana, ou alguém rouba teu carro, sei lá. Enfim, é muito frágil os elementos que as pessoas determinam como liberdade. Então não tem liberdade, porque na verdade é sempre aquele medo. Ó, e se eu perder no instante seguinte? Porque no instante seguinte você pode perder essa liberdade que você acha que você tem, né? E o livre-arbítrio é uma delas também, que você fala, mas pelo menos eu tenho meu livre-arbítrio, né? Pelo menos eu tenho meu livre-arbítrio. E eu queria entender o que as pessoas até entendem, né? Por que é livre-arbítrio? O que? É eu poder fazer o que eu quero? É eu poder pensar o que eu quero? É eu escolher o caminho que eu quero? O que é o livre-arbítrio? Porque se a gente pensar nisso... Fala, Cris. Não, eu acredito que duas coisas pautam quando a gente vai definir livre-arbítrio, independente. E aqui eu não falo de crença, se a gente acredita ou não, se está tudo determinado ou se somos
os responsáveis pelas nossas escolhas. Eu acho que na hora a gente pensa em duas coisas ao definir. Uma é a liberdade, né, que a gente começou falando, sou livre para decidir meus passos, para onde eu vou, onde eu trabalho, com quem eu caso, se eu vou para a estrada à direita, se eu pego a estrada da esquerda. E eu acho que um outro conceito muito atrelado ao livre-arbítrio é a responsabilidade, da gente parar para pensar antes de tomar algumas atitudes, que na liberdade, de fato, né? Sou livre para fazer o que eu quiser. Tá, mas e as consequências desse ato, né? E os desdobramentos disso, não só na sua vida, o impacto na vida dos outros, da sociedade em geral. Então, acho que quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente também está sempre pensando nesses dois conceitos, de liberdade e de responsabilidade. Muito bom. O que você acha? Eu vejo, concordo com você, são dois conceitos importantes a gente avaliar, mas quando a gente fala de livre-arbítrio é interessante, porque eu falo assim para você, Cris, você tem o livre-arbítrio de pegar agora mesmo uma faca, descer e cortar o pescoço do primeiro que passar na rua. Você não pode fazer isso? Posso. Você pode. Pode. Posso com uma régua agora. Pode até com uma régua. Falar quem é o primeiro trouxa que vai passar que vou furar esse pescoço aí? Bem na carótida. Que é pra... Poder pode, e você tem esse livre-arbítrio, com certeza. Mas, será que você vai? Ou, quando faria, quando não faria? Então a gente percebe que decisões, elas não são por acaso. Existe um processamento que vai determinar essa decisão de uma ação. E o próprio pensamento, ele não parte do nada também. A gente tem que lembrar que tem algo que determina, inclusive, o pensamento que a gente vai chegar lá nessa conversa de hoje. Mas, se a gente analisar mesmo, e hoje a gente tem elementos científicos para avaliar, a gente vai ver que 95 a 99% das nossas decisões, que nem, se eu mato, se eu não mato, se eu viro para a direita, se eu viro para a esquerda, se eu compro, se eu não compro, se eu vendo, se eu não vendo, se eu faço isso, se eu não faço aquilo, 95 a 99% dessas... E vou dizer para você, hoje em dia no automático, o ser humano, no sistema default, 99 para 100% das decisões, ações, são definidas por aspectos inconscientes antes de você achar que foi você que definiu. Fábio, eu li sobre isso, acho que uma pesquisa de 2016, não tenho certeza, isso também agora é irrelevante, mas que nós acreditamos que estamos tomando a decisão e, na verdade, o nosso cérebro já decidiu, acho que 3 segundos antes. 2, 3 segundos antes de você decidir, o teu inconsciente já decidiu para você, é para cá. Você, aí fala assim, eu decidi. Não, você não decidiu nada, filho. O teu cérebro inconscientemente já decidiu para você praticamente tudo que você acha que você está com esse belíssimo livre-arbítrio. Não, eu que decido se eu vou fazer. Não é bem você. Agora, então, podemos parar a live aqui. Beijo, boa noite. Então, ó, livre-arbítrio não tem. É no automático, é no cérebro no automático, 99% é inconsciente. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Não, vamos continuar, porque eu quero a gente percorrer. Sim, vamos construir isso que eu também quero entender. O que está nesse inconsciente que determina essa decisão, então? De onde vêm esses elementos que decidem? Que aí você... Do passado, das experiências que a gente já viveu, e aí a gente vai... O cérebro meio que já tem os caminhos e sabe como a gente é acostumado a funcionar? Legal, excelente, com certeza isso tem muita importância, né? Porque, por exemplo, sem dúvida nenhuma, baseado na bagagem que eu tenho, e uma pessoa da mesma idade minha tem, nós temos bagagens diferentes, viemos barrigas da mãe diferentes, experiências de infância diferentes, escola, blá, blá. Então, eu tenho, meu cérebro, ele passou por experiências que ele resolveu, ele tirou o resultado de uma série de experiências, sem dúvida nenhuma, e ele já tem um banco de dados. Ele sabe, né, começando lá atrás na criancinha, que quis ver o que acontece quando põe o dedo no fogo. Queimou, criou um registro. Opa, fogo,
queima. Então ele tirou um e falou, opa, nesse negócio de fogo eu não ponho a mão não, que isso aí dói. Então começou por essas bagagenzinhas mais simples e hoje eu tenho outras que me colocam, não, Então realmente, como você falou, esses elementos do que eu vivi ao longo da minha vida e aprendi com este cérebro, eles estão armazenados, essas informações aqui, e elas, pá. Então, óbvio que eu articulo, bom, eu vi tal, mas a decisão já vem pronta dos resultados que esses aprendizados tiveram. Mas tem mais coisa, porque a gente tem que lembrar também que quando a gente está falando de um ser no automático, no inconsciente, né? Um ser humano normal que acha que ele é o fulano de tal. Porque nós estamos falando de gente normal, que acha que eu sou o Fábio, você é a Cris. Então, a Cris ou o Fábio, porque depois a gente pode ampliar um pouco essa percepção do ser e muda toda a história. Mas enquanto eu me identifico com o Fábio, eu tenho esses elementos aqui. Agora, tem mais coisa, porque tá tudo conectado com tudo. Então, eu tenho resquício no meu corpo físico, porque a evolução, ela sempre inclui e transcende, inclui e transcende, inclui e transcende. Não é assim? Não é assim, te viu? A molécula, ela inclui, o átomo e transcende molécula. Moléculas transcendem, por exemplo, em partículas, né? Mas ela inclui. Então, sempre inclui e transcende. Igual a letra, ela transcende em palavra. A palavra inclui letras. A palavra eu gosto muito de lembrar nessa hora, né, da teoria evolucionista, do que a gente carrega do que evoluímos, ou seja, e você me corrige se eu estiver errado, a espinha do peixe, o que a gente tem da galinha mesmo? Eu esqueci o que a gente tem da galinha. Tem o sistema reptiliano dos répteis, o nosso sistema reptiliano. O sistema reptiliano, né? Então, é o que você o sistema límbico dos animais. Isso, então transcende e evolui. Aí vem o límbico, aí chega no nosso córtex do macaco, e nós temos o neocórtex, que por enquanto é o ser humano que tem. Se vier uma espécie mais evoluída, vai ter, além do neocórtex, alguma outra coisa, mas vai ter tudo também, porque você inclui e transcende, inclui e transcende. Muito bem, então eu tenho, naturalmente, nesse cérebro reptiliano, né? Tenho o cérebro límbico, então eu tenho esses aspectos que me dão meu cérebro primitivo de defesa, de sobrevivência, de salve-se quem puder, de separação total, estou separado de tudo e de todos. O salve-se quem puder, né? E o mundo é uma selva cheia de predador, aleatório, e que eu sou um mero participante desse mundo aleatório, selva de predador, e tentando achar meu lugar ao sol, e se eu tiver que matar todo mundo e poluir todos os oceanos e queimar todas as florestas, eu faço, porque afinal de contas, o que importa é a minha sobrevivência, como Fábio. Então, tem essas influências primitivas também. Tem influência do meu passado. Sim, hoje nós sabemos que o nosso sistema nervoso é muito interessante. Ele não é só, já até expliquei numa live isso, 0 e 1 de informação entre um neurônio e outro. Você tem uma infinidade de processamento em cada sinapse, uma infinidade de possibilidades. Número gigantesco. Então, a nossa atividade do nosso sistema nervoso, que determina também ações e decisões, ela não é só local do meu corpo, do que eu vivi e experimentei. Dos aspectos, mas ela também dos aspectos primitivos, ancestrais de tudo isso que eu estou falando, e também de aspectos ancestrais ligados à minha linhagem. Então, existe a influência na minha ação e decisão de um tataravô que eu nem conheci. Inevitável. Por quê? Porque nesse processamento todo, como a velocidade do corpo de luz, que é o Radiance Body, que o Stuart Hameroff estuda bastante e fala, você tem velocidades muito acima da velocidade da luz, ele é transtemporal. Então você tem influência do que as pessoas chamam lá atrás de registro acástico, né? Na verdade é muito simples, você pode dar o nome que você quiser. Mas essa espiral de evolução que vem dos seus ancestrais até você é captada pela tua antena do DNA, que também é uma espiral, que é uma anteninha fractal que pega lá, pega lá. Então você também é influenciado na sua expressão de ação e decisão por esses aspectos ancestrais. E hoje na física, como a gente entende um pouquinho diferente essa questão de tempo, nessa malha tempo-espaço,
A gente pode dizer que essa influência de ações e decisões nossas também são influenciadas pelo futuro. Pelas nossas gerações futuras. Tipo, o meu tataraneto poderá, através de aspectos de vida dele lá, influenciar fractalmente as decisões minhas hoje. Porque é por causa dessa malha tempo e espaço. Então, tudo isso modula essas decisões inconscientes. E mais, o que determina, por exemplo, dois irmãos gêmeos, mesmos genes, mesma barriga da mãe, mesma criação, mesmas escolas, mesmas comidas. Muito pequenininho, já 6, 7 anos de idade, um toma um tapa na cara, sorri e dá a outra face. O outro toma um tapa na cara, vai lá e pega um pedaço de pau e sai correndo atrás. Como pode? Mesmos genes, mesmas vivências ali, naquela vida que partiu da mesma barriga da mãe, mesma genética. Mesma genética, o que é mais impressionante, né? Mesma genética. E da onde vêm essas decisões tão diferentes? E mais, decisões e percepções diferentes. Não tem aquela história daqueles irmãos que o pai estava... Não, esse irmão estava preso, um deles, estava preso na cadeia e estava tendo um trabalho para entender o que levou o indivíduo a ter cometido crimes hediondos, de assassinatos, latrocínio e descobrir esse indivíduo. E descobrir, inclusive, que o pai dele tinha sido também um problema na sociedade lá. E eles descobriram, para ficar a cereja do bolo, que ele tinha um irmão, que, se eu não me engano, se não fosse gêmeos, tinha idades muito próximas. Mas que esse irmão era um homem bem-sucedido, com família, uma pessoa idônea da sociedade. E foram entrevistar esse irmão e perguntaram para ele, pro irmão da cadeia, falaram, olha, qual que você acha que é o principal responsável por você ser o bandido que você é, ter cometido os crimes que você cometeu e estar aqui na cadeia hoje? E ele não titubeou, falou assim, o principal responsável é meu pai. Porque meu pai foi um bandido, ele batia na minha mãe, ele só deu um mau exemplo, ele era um assassino, também ficou na cadeia. Então, isso para mim foi muito triste, eu já também acabei seguindo esse exemplo. Então, o principal responsável é meu pai. E quando perguntaram para o irmão bem-sucedido também, com família, pessoa idônea da sociedade, perguntaram para ele o que é o principal responsável por ele ser aquele homem bem-sucedido, pai de família, responsável, idôneo, ele também não titubeou, falou, o principal responsável? Meu pai. Meu pai. Porque meu pai batia na minha mãe, meu pai era um mau exemplo, foi pra cadeia, e eu falei, puxa, isso eu não quero pra mim. E nessa de eu não quero pra mim, ele se tornou esse ser e responsabiliza o exemplo do pai como um principal gatilho dele ter buscado uma vida íntegra. Então você percebe que às vezes a mesma genética, a mesma criação determina. Então, o que mais? Além dos aspectos primitivos, além dos aspectos ancestrais, além dos aspectos do aprendizado daquela vida, porque essas crianças elas tinham o mesmo aprendizado. Mas perceberam as experiências de maneira diferente e tomaram caminhos, por vezes, opostos. Então, a primeira coisa é que realmente, Cris, não tem ninguém igual a ninguém nesse universo, porque quando você pensa nessa malha tempo-espaço, se expressando na forma, cada partícula, cada pixel dessa malha é um ponto de vista diferente do resto da malha. Você pensar num espaço, um campo. Cada pontinho desse campo vê o resto do campo diferente do pontinho do lado que seja. Quiçá do outro lado do campo, né? Sim. Então esse aqui tá vendo e fala, eu vejo tanto assim, eu vejo assim. Esse do lado, não, eu vejo assim. É que nem eu falo, né? Aqui na Terra a gente olha para o céu e vê as estrelas nessa configuração que tem aí, as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, as constelações. Mas num outro planeta do lado, as Três Marias já não são alinhadas, o Cruzeiro do Sul não forma um cruzeiro com aquelas estrelas. Forma cruzeiro, excelente, é verdade. Porque muda a perspectiva de acordo com a posição. E
Olha, cada corpo de nós é uma posição, um frame of reference, é um ponto de vista, uma perspectiva. Cada célula nossa, das nossas 70 trilhões, é um ponto de vista do universo. Cada um dos 100 trilhões de átomos dentro de cada uma das 70 trilhões de células é um frame of reference, é um ponto de vista do universo. Cada próton dentro dos átomos é um frame of reference e cada Planck, dos 10 elevado a 60 Plancks que cabe dentro de cada próton, é um ponto de vista do universo. Como que alguém vai ser igual a alguém? E mais, voltando para o início da conversa, como é que a sua verdade é um frame of reference, é um ponto de vista. Exatamente, é apenas um ponto de vista diferente do outro, mas não é melhor nem pior, são apenas diferentes que estão parte do mesmo conjunto. Mas então, aí, uma Cris... pergunta. Sim. Sim. Não, pode perguntar. Quer que eu diga? No caso dos irmãos, então, o fato de um ter escolhido, né, o caminho do crime, porque esse foi o exemplo que eu tive dentro de casa, e o outro ter escolhido o caminho do bem, entre aspas, isso não quer dizer que talvez ali ele tenha usado de livre-arbítrio? Qual deles? Os dois usaram de livre-arbítrio, mas pegando o exemplo, por exemplo, do que disse, não, eu tive esse exemplo na minha casa e eu não quero isso para a minha vida, então eu decidi ir para o oposto de tudo isso. Será que ali ele não exerceu o que nós chamamos de livre-arbítrio? Quem decidiu? Quem decidiu que é para cá e o outro decidiu que é para cá? Quem é você? Quem é você que decide e quem é você que observa que você tomou a decisão? E quem é você que observa a decisão? Esse é a gente tem que ampliar essa percepção até para você exercer um pouco mais desse livre-arbítrio aí. Porque senão a gente fica... Quem decidiu para cá é isso. Esses elementos daquele indivíduo decidem, porque senão fica muito fácil. Pessoal, olha, todo mundo tem livre-arbítrio aqui. Todo mundo já sabe que o bem vale a pena, que é bom. Então, todo mundo agora é bom, tá bom, pessoal? Então vamos lá, hein? Beleza, a partir de amanhã, 27 de maio, todo mundo tem livre-arbítrio aí, todo mundo com bondade. É altruísmo, beleza? A pessoa não tem... Cris, as pessoas não têm livre-arbítrio nem para comer o que sabe que deve. Não tem livre-arbítrio nem para parar um cigarro que sabe que deve. Não tem livre-arbítrio para fazer o seu prato de comida. Não tem livre-arbítrio para conseguir trocar um doce com açúcar por um doce dietético que faz menos mal. Não consigo. Quando você começa a analisar, é uma programação agindo por você automaticamente na busca pelo prazer e fugir da dor, baseado no que esses elementos estão contando para você. Então, vamos resumir para a gente não se perder aqui no raciocínio, porque eu quero aprofundar um pouquinho agora. Então, de novo, não depende dos genes o que você vai definir, porque a gente está vendo. Nem da educação, nem da experiência que teve, claro. Agora, sabemos, experiências têm um valor? Lógico, quanto mais meu cérebro aprende aqui, eu aprendo, eu lido, eu tenho experiência, eu apanho, eu caio, eu levanto, eu estou armazenando novos elementos que vão articular e vão dar uma resultante diferente, automática. Aí ele decide, eu falo, eu quero isso. Já decidiu, porque ele já tem essa experiência. Mais maduro, né? Mais elementos e tal. Então a experiência ela é importante? Claro que ela é importante. Não só a experiência, mas o resultado da experiência. Porque a experiência em si, eu posso ter as mesmas experiências que você, Cris, e nós vamos tirar resultado diferente. De repente eu falo, Cris, que saco que foi essa semana com essas experiências nossas. Você fala, Fábio, olha o que nos ensinou, olha a beleza disso, olha isso com aquilo, olha olha o que estava escrito. E você falou, uau, para mim foi a semana mais linda que eu já tive. Então, o resultado que você tirou, fruto da tua percepção, foi diferente do meu, da minha percepção.
E essa percepção também está ligada a esses elementos que você tem. Que cada um de nós tem. Que elementos? Da tua bagagem, das experiências, dos aspectos primitivos, dos aspectos ancestrais, dos aspectos do futuro, provavelmente também influenciando em você. Mas tudo isso tem uma relação muito estreita com, vamos chamar assim, uma bagagem, uma nuvem de informações que se expressa, broadcast, que ela emite, propaga em você, através de você. Porque uma coisa bonita da biologia, e o Dr. Bruce Lipton fala muito disso, né? Ele mostra que o que diferencia um ser humano do outro, a gente sabe, não tem ninguém igual a ninguém. Cada pontinho do teu corpo é um ponto de referência do universo, por isso todas essas diferenças. Agora, essa geometria minha, que é exclusiva no universo, pode ter mais os 80 bilhões de trilhões de planetas com possibilidade de vida, como já falaram aí a NASA, né? A NASA fala que tem 40 bilhões de planetas com possibilidade de vida na Via Láctea, e nós temos 2 trilhões em outras galáxias. Mesmo que tenha vida em bilhões, trilhões e trilhões de planetas, ninguém tem a geometria, o frame of reference do Fábio Gabas. E nem da Cris. Porque cada um é um ponto. Essa geometria, ela gera um determinado padrão de receptor celular. Então, as minhas células, a membrana das minhas células, porque o cérebro da nossa célula é a membrana. Tá? O cérebro da célula não é o núcleo, hein? O núcleo você pode tirar ele da célula, se ela continua vivendo. A célula vive muito bem sem núcleo. Ela só, se ela não tem núcleo, ela não consegue o quê? Reproduzir. Então o núcleo, você tira o núcleo, a célula, ela vive normal até, só que ela não reproduz, porque ela não tem o núcleo. Então o núcleo não é o cérebro, o núcleo é o órgão sexual da célula. É que muita gente confunde órgão sexual com cérebro, né? Especialmente no sexo masculino. Tem muita confusão entre órgão sexual e cérebro. Por isso que acho que confundiram que a célula... É a mesma coisa. Às vezes acho que pensa mais com outro cérebro, né? Mas o cérebro da célula não é o núcleo, então é a membrana. E essa membrana, Cris, é o que diferencia o Fábio Gabas da Cris, porque nós somos um saco com 70 trilhões de células. Por que eu sou tão diferente de você? Expresso tão diferente, tudo tão diferente. Porque os receptores, a minha geometria desse conjunto, Fábio, ela determina um padrão de receptores da minha célula que capta o sinal do Fábio Gabas e expressa o Fábio Gabas através desse corpo. O Fábio Gabas não está nesse corpo físico aqui. Tanto que se eu cortar meus 2 braços, minhas 2 pernas, tirar o baço, tirar pedaço do intestino, tirar pedaço do fígado, continua o Fábio Gabas. Continua Fábio Gabas. Eu posso tirar metade, não vou ficar... agora metade do Fábio, ele tem metade das coisas dele. Não, continuo mesmo. Porque eu sou a expressão do sinal do Fábio Gabas. Estou a expressão desse sinal. O que é esse sinal? Então aí a gente vai começar a pensar. Esse sinal nada mais é do que a reunião desses fractais da consciência universal. A consciência universal que nos permeia, essa malha toda de inteligência cósmica, toda presente, toda consciente, onisciente. Ela, de acordo com essa geometria de cada um de nós, permite a passagem de fractais dessa inteligência cósmica. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a inteligência ela se expressa num B maiúsculo, né, de bondade, um J maiúsculo de justiça, um G maiúsculo de gratidão. Mas como tudo que se expressa no universo se expressa em fractais, em spins, em escalas de maiores a menores, mas sempre padrão de repetição, essa bondade com B maiúsculo, expressão da pureza
desse não manifesto, dessa consciência universal, desse todo-poderoso vácuo quântico, que você quer chamar, essa bondade maiúscula, ela também se expressa em bondade menor, um B menor, um B menor, um B menor, até um Bzinho. E aí se faz parte dessa minha nuvem, dessa minha individualização energética, que emite esse sinal através do meu corpo físico. Se faz parte dela um Bzinho pequenininho, eu vou ter uma ação que outro pode julgar maligna. Mas não é que é maligna, é menos boa que se expressa através de mim. Mas à medida que eu tenho os aspectos primitivos, aspectos ancestrais, aspectos do meu aprendizado, barriga da minha mãe, tudo isso no meu cérebro. Meu cérebro ele está captando tudo isso, que o cérebro é uma antena. Ele está captando as informações, ele tem lá registrado o que eu vivi na barriga da mãe, o que eu vi, como que eu percebi, como é que eu resolvi. Ele tem lá esses aspectos do cérebro primitivo atuando nele. Tal. Aí vem essa informação do Bzinho, interage com essas informações que eu já tenho desde a barriga da minha mãe, e aí eu ajo. A ação, ela emerge disso. Meu pensamento, inclusive, emerge disso. Desses elementos atuando no meu conjunto, mente, cérebro, trazendo para ele, essa expressão dessa bondade pequenininha que se traduz, por vezes, no julgamento de algo maligno. É apenas menos bom. Mas aí, acontece alguma coisa, eu passo por alguma experiência que me ensina, me dá uma emoção muito grande, eu percebo aquela emoção e eu tiro um resultado, falo assim, puxa vida, eu preciso ter mais carinho com as pessoas, preciso respeitar mais, preciso ajudar mais as pessoas, porque não é, né? Esse resultado cria um campo. E, na verdade, quando eu esmiuço, por eu ter entrado dentro do dentro, puxa, eu preciso ser melhor, olha o que eu estou fazendo, esse prestar atenção, esse mindfulness, é como se eu aumentasse o gradiente desse spin do meu Bzinho, e entra mais bondade do universo nesse meu Bzinho, ele fica um B maior. E ele, como um B maior, ele vai atuar no meu conjunto mente, cérebro, interagindo com a mesma experiência, determinando manifestações mais bondosas. Porque eu estou com um novo elemento representando a bondade. Então, você percebe que até aqui nós não estamos nem falando de livre-arbítrio, estamos falando de processos que acontecem e você só executa. Você acha que você decidiu, mas olha a complexidade de coisas que estão acontecendo, desde essa bagagem de informações, desde a ancestralidade, futuro, desde aspectos primitivos e todas as suas experiências. Tudo isso gera um campo que se expressa através desse conjunto celular que você chama de você. Mas nem é você nada disso. Apenas está você expressando o corpo físico que é passageiro, esses elementos do teu cérebro que você aprendeu que são passageiros, e esses elementos da consciência cósmica, o fractal da consciência cósmica que cabe nessa tua bagagem, se expressando, determinando um nível de consciência que se expressa através de você, com suas ações, pensamentos, decisões, manifestações. Como é que tá até aí, Cris? Por mim, tudo ótimo. E vocês, gente? Vi que apareceram umas perguntas ali, depois eu vou fazer para você. Mas a gente está acompanhando. Está acompanhando, né? Muito bem. Então, a gente pode tirar algumas conclusões disso. Enquanto você está identificado com fulano de tal, significa que você acha que essa atividade dos sentidos, porque tudo isso geram sentidos, geram percepções, geram pensamentos, toda essa atividade, né? Você recebendo essa influência, ativando aqui tua mente, que vai ativar o cérebro, tal bondade aí, seja bom no nível que ele reconhece. Seja grato no nível que reconhece. Isso interage com os elementos que você tem, de experiências suas, desde a barriga da tua mãe, mais ancestralidade, quer dizer, junta tudo, isso gera sensações no físico, gera
pensamentos. E essa atividade que acontece no teu corpo e mente e cérebro dá a ilusão de que você é um ser separado do resto, é esse fulano, dá a ilusão de que você acha que você é, ou chamado seu ego. Então o teu ego, ele não é uma entidade sólida, o ego é apenas uma ilusão dessa atividade desde visão, audição, paladar, tá? O corpo que sente e mente que pensa, trabalhando todas essas informações, dando essa percepção, e você chama isso de ego. Ah, eu sou esse fulano, eu sou o Fábio, e aí vem a memória. Eu sou o Fábio, sou médico, tenho 2 filhas, sou casado assim assado, moro em Catanduva, trabalho em São Paulo. Quer dizer, aí vem a minha historinha. Do que eu sou um cara sério, sou um cara do... Sabe, tudo isso daí é a minha percepção dessa atividade, fruto de toda essa bagagem, esses elementos que se expressam através do meu corpo físico. Mas isso é o que eu estou. Porque amanhã eu tenho uma experiência que eu transformo totalmente esses elementos fractais da consciência cósmica no meu conjunto, mudo o meu conjunto, e eu vou expressar um outro. Inclui e transcende. Inclui, exatamente, e transcende. É o mesmo B de bondade, só que ele transcende, porque ele inclui mais elementos da bondade universal. Então eu vou expressar uma nova bondade, expressar uma nova gratidão, então mudei. Então eu sou isso. Não, eu não sou mais, já mudei. E tudo que é mutável é o que está, não é o que você é. Então é muito interessante, do ponto de vista prático, né? Primeiro, você não identificar com o que você acha que você é. Que isso você está, fruto desses elementos todos. Até porque, quando você fala, nossa, como eu sou bom, como eu sou bom, olha, eu ajudo todo mundo, eu tenho amor pelas pessoas. Então, o que está acontecendo? Ele tem esse elemento de uma bondade X, se expressa através dele. Não é você que é bom. É a bondade, que é um fractalzinho da bondade universal, que é muito maior que essa. Né? Não tem nem comparação, porque, na verdade, o não manifesto não dá para você expressar com forma. É imitação. Mas dentro do mundo da imitação, do relativo, tem bondades muito maiores ainda que te compreendem. Então, essa bondadezinha está se expressando através de você e ela é linda mesmo. Claro que ela é linda, porque a bondade ela é linda. Mas não é você que é bom, você está só expressando essa bondade. Ache lindo a bondade, não você que acha que é bom. Não você que acha que é justo, é a justiça se expressando através de você. Isso pode aumentar ainda muito mais. É importante você ver como o universo é belo, como esse não manifesto, como esse campo de luz divino, como ele tem bondade, como ele tem serenidade, como ele tem paz, como ele tem beleza, como ele tem nobreza. E ele se expressa também através de você. Mas são esses elementos através, não é... Aí o teu ego se apodera, fala, ai, nossa, que lindo, nossa, eu que sou bom, eu que fiz, viu, gente? Não, você só expressou. A bondade é. Porém, quando você expandir tua consciência a ponto de diminuir essa atividade que te engana, te ilude do ego, né? A ilusão vem da palavra ludere, que é de lúdico, de brincar. É uma ilusão, é a brincadeira aqui no plano da forma. Porque se não manifesta, não é que ele se expressa na forma, ele brinca, ele play, ele toca. E que nem uns... Ele apenas play, você acontece. Você é parte desse universo. Assim como se expressa em planetas, em galáxias, em florestas, em mares, expressa em você. E tem esses elementos que se expressam através de você. Só que a atividade te ilude de que você está separado, que você é o fulano. Não. Quando você diminuir essa percepção dessa atividade do ego, você vai começar a perceber que você também é aquela flor. Que você também é aquela árvore, que você também é aquele pássaro.
que você também é o sol. E quando você perceber, você vai ver que o que você é a única coisa que tem para ser, que é o próprio universo, se expressando na forma que você está. E nesse senso de entrega total, porque esse é o estado que permite diminuir essa atividade do teu ego e abrir esse portal dimensional que te coloca nessa dimensão do presente, dessa percepção do verdadeiro eu sou. E quando você se coloca nessa entrega, que você se reconhece como além do fulano de tal, aí você será intuído, será soprado no seu ouvido. As ações, as decisões e até pensamentos, não mais desses limites de experienciazinhas que eu tive, de bagagenzinha relativa fractal que eu tinha ou que eu tenho. Se eu não morri, ele está lá ainda. Não mais de resultados, não mais de coisas limitantes, fractais da minha identidade, mas eu serei conduzido por essa inteligência total. Eu serei a própria expressão desse movimento, dessa onda de sabedoria, luz, amor, bondade absoluta que se expressa no universo. Porque enquanto eu estou identificado com a partezinha, eu estou trafegando nessa onda. Claro que eu estou, porque o universo como um todo ele está nessa onda. Mas quando eu estou identificado comigo, nessa ondona, eu coloco a minha ondinha, que é um micro ruidinho, que por vezes, geralmente, vai contramão dessa ondona. Só te serve para gerar sofrimento, porque é você querendo pôr a tua verdade, baseado nos teus limites, na tua perspectiva, querendo ir contra a correnteza, porque você quer impor a tua, que para você é a certa, porque teu ego, nessa atividade, ele quer ter identidade, ele quer existir, ele quer se mostrar que ele tem razão, e você fica criando ruído pequenininho, que não atrapalha em nada a onda universal. A onda segue, linda, forte, maravilhosa, perfeita e ordenada. Mas você fica brigando com aquele ruidinho. Ela até ri para você. Filho, para de querer criar ondinha na contramão do que você é. E se entrega para o que você é. E viva em conexão com o que você é, expressando o máximo possível no que você está. Transcendendo essas limitações. Porque aí você tem o livre-arbítrio de não ser refém de toda essa programação que até hoje você, sem livre-arbítrio nenhum, executou por serem programas inconscientes. Nesse estado de consciência, de conexão com a consciência cósmica, você tem o livre-arbítrio de não ser mais refém dessas partezinhas e ser, pela entrega total, o próprio fluxo universal se expressando nessa parte. Acho que é por aí, Cris. Que lindo, Fábio. Nossa, que lindo. Tão inspirador ouvir tudo isso. E a gente já falou sobre isso algumas vezes e até na outra live. Que maravilhoso ver espiritualidade e ciência de mãos dadas, né? Exato. Caminhando de fato juntas. Exato. De fato juntas. De ver que beleza da ciência, e a gente está falando de todas as formas. A gente pode falar de neurociência, a gente pode falar da física, a gente pode falar da química, corroborando ensinamentos e coisas tão antigas, né? Onde às vezes a gente poderia olhar para o passado e falar, imagina, o que eles sabiam naquela época, olha a gente, o tanto que a gente evoluiu, olha o que a gente já inventou, a gente botou foguete, e quando a gente pode voltar, né, no tempo,
especialmente nesses ensinamentos, e ver que a ciência hoje corrobora tudo isso, obviamente com a linguagem científica, mas dizendo, olha, de fato é assim como eles falavam. É exatamente dessa forma que acontece. Aí, uau! Eu acho que esse encantamento, eu fico encantada, e eu acho que esse encantamento é mais um motivo para a gente. Eu gosto muito de falar dessa forma, mas não é se jogar na vida, é dar o passo sabendo que o degrau está lá. Você não está enxergando, mas ele está lá. E é a metáfora que você usou do mar e da onda, tipo, meu amor, bora, eu tô querendo te levar, para que você está querendo fazer o esforço sozinha? É exatamente isso, Cris. E é claro que a gente, num nível de consciência, porque aquilo que eu falei, são níveis de consciência. Tem os estados de consciência. Você pode muito bem, num nível X, ter um estado maravilhoso de conexão, de percepção da unidade. Mas essa experiência desse estado de unidade, ela é diferente em níveis de consciência, baseado no potencial fractal dessas frações da consciência cósmica. Se o meu B é desse tamanho, eu vou perceber estados diferentes do que tem um B desse tamanho. Mas aquela nuvem também não sou eu, ela está. Que bom, gratidão que a tua nuvem tem um monte de coisa. Mas é o momento agora da gente sair dessa escravidão de crenças, programações, esses limites. É o momento da gente esmiuçar, entrar dentro do dentro. É a meditação, é a atenção, é o estar presente, é o treinar seu cérebro com essa musculação do foco, da meditação, do mindfulness, da coerência, do estar presente nos teus sentimentos, o esmiuçado, a equanimidade. Porque é ela que faz criar esse gradiente, nesse spin da tua consciência, permitindo entrar mais da consciência cósmica nesse spin que te alimenta, que te anima hoje. Então, é o momento desse trabalho de desenvolvimento. Fábio, e de uma maneira assim muito prática e objetiva, você, com todo o conhecimento e experiência que você tem, quando você se vê numa situação difícil, onde você precisa tomar uma decisão, o que você faz? Porque, como você bem colocou ali no começo, né, ter todo esse conhecimento, ele pode não servir para a gente absolutamente nada se a gente não experiencia isso de fato na vida. Quando está bem enraizado em você, já bem integrado, todos esses elementos, quer dizer, você tem um nível legal e está tudo bem enraizado, bem sedimentado, bem integrado a você, é meio que natural você já antecipar. Aconteceu aquilo, você tem um pico de reação inevitável, porque você é ser humano, sente dor inevitável. Sofrimento é opcional, mas a dor, ela, pum, então, tem aquela reação humana natural daquele pico. A diferença é que imediatamente após, você traz essa presença com um sentimento tão gostoso de confiança. Tá tudo bem. Tá pegando fogo, mas no momento você tem aquele pico. Nossa, você vai... E outras, às vezes você precisa de uma reação física, né? Pegar um filho, não sei o que lá, e às vezes você precisa ter uma manifestação física. Tá tudo certo, reações humanas, você tá vestido da carne, vai ter a reação. A diferença é o estado que já emerge imediatamente após a reação de consciência, de estar presente, de não fazer mais como refém, de fazer com consciência, inclusive aquela reação. Você tem um pico, e daqui a pouco precisa correr, precisa berrar, você faz isso consciente, não mais no automático. E se vem aquele medo, ai meu Deus, imediatamente vem o sentimento, ai meu Deus o quê? Ai meu Deus o quê? O que dá para você responder? Dá para eu correr, dá para eu ligar, dá para eu bater. Pois então, corra, ligue, bata, respondendo. Porque já vem uma serenidade, uma informação de, olha, responda.
O que difere é o tempo que isso vai acontecendo. No começo, quando você começa a praticar essa atenção, você vai refletir sobre isso depois que aconteceu tudo. Depois que já passou toda aquela história do problema, você vai lá e reflete. Puxa, olha, aí você traz atenção. Tá ótimo, já tá valendo. Você refletiu, pôs atenção, esmiuçou. Depois, você começa a acontecer no meio do caminho. Será, né, relativamente precoce, você já começa, já traz a presença, já sereniza e já começa a resposta. Depois é junto com o negócio. Pá! Aí você dá pumba, já começa a dar, opa! E existem aqueles já mais desenvolvidos, eu não posso me incluir nesses, que ele já antecede já essa presença. Ele já, antes de vir o gatilho, antes de acontecer, ele já está no estado que é difícil ter até esse pico, já é um outro estado, né? Eu acho que vale a pena para nós vivermos em paz, com o mínimo de sofrimento possível, aconteceu algo, está acontecendo, traga presença. Traga presença para você aproveitar aquela experiência esmiuçando ela. Porque quando você esmiuça, entra dentro, você vai ver que não tem muita diferença uma experiência que você considera agradável ou desagradável. São apenas experiências, são apenas ondas de expansão e contração próprias do universo. Você chama a expansão por vezes de legal e a contração de ruim, mas não tem ruim, porque dentro do bom tem a sementinha do que você chama de ruim, do ruim a sementinha do que é bom, porque tudo é cíclico no movimento harmônico. Então, esse esmiuçar diminui o julgamento de se é bom, mal, agradável, desagradável. Apenas é a experiência. E você esmiuça porque você vai ver que por trás do relativo da experiência tem a sementinha do Criador, tem o DNA do Criador, da luz, do amor, da justiça, da bondade e da ordem. E você mergulhando nesse sentimento de ordem, em qualquer situação que seja, você cria o espaço, porque você é esse espaço, para que aquela experiência passe. Com aceitação é que abre espaço. Porque para você transcender aquela experiência, não é incluir e transcender. Se você nega, não quer, não aceito, você não inclui. Se você não inclui, você não transcende. Então, aceite por criar o espaço, por se reconhecer como espaço, por ver e sentir o espaço de amor e de ordem que permite a forma se expressar, seja agradável ou desagradável. Maravilhoso, maravilhoso. Que lindo. Legal, bom, né, Cris? Olha, Fábio, surgiram tantos temas aqui e o que não falta é repertório para a gente conversar e fazer live aqui, porque, de fato, são assuntos tão fascinantes e eu acho que nesse momento que é tão propício para a gente se voltar, né, para dentro da gente e poder buscar, enxergar e reconhecer todas essas coisas. Felizes todos que têm essa oportunidade, que aproveitam essa oportunidade e a coragem, né, Fábio? Porque tem que ter coragem para a gente olhar, às vezes, para lados que a gente não gosta muito, ou como você falou, experiências que a gente julga não serem boas e saber que aquilo tudo está concorrendo para um bem maior. Sim, senhora, exato. É apenas o trechinho de um filme lindo, maravilhoso. Não se prenda no trechinho. Muito obrigada mais uma vez. Como é bom estar com você. Como é bom conversar com você e ser inspirada pelas suas palavras, por todo o seu conhecimento. Obrigada. Estamos todos juntos. É essa mesma corrente expressa através de mim e de você. Que bom que hoje trouxemos essa informação de utilidade, de amor, de beleza. Que bom. Através de nós. Muito obrigada. Gente, obrigada. Tanta gente querida aqui. Às vezes me dá vontade de entrar e falar: ai, oi, fulano, oi, Petrana. Não consigo fazer isso, mas eu agradeço todos e todas vocês que estiveram conosco até agora. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, doutor Fábio. E eu que agradeço beijo grande. Tudo, amiga. Beijo grande, muito obrigado. E um beijão para todos. Obrigado pela participação de todos. Beijo, beijo. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite.